Bem, você é nosso seguidor da página do Facebook, das redes sociais da Super Itapuã. Nós estamos aqui no Instituto Água e Terra para falar com o Wilfred, que é geógrafo e também responsável pelas fiscalizações aqui na nossa região. Muito importante nessa terceira parte das reportagens sobre as queimadas, porque o nosso município hoje mesmo já registrou mais duas ou três queimadas em ambientes urbanos e nós também sabemos que existe a possibilidade disso em zona rural. Primeiro vamos falar do ambiente urbano, né, Wilfred? Em ambiente urbano, ela é proibida. Boa tarde. Boa tarde. Sim, o meio urbano ele não tem condições de você admitir, né, legalmente isso. Quer dizer, não é uma questão pessoal, é uma postura legal, né? Então precisa a população entender de que a eliminação de resíduos no meio urbano, normalmente a queimada se dá por resíduos, né? E esses não podem ser então eliminados na forma de queimada, né? Uma vez até que você tenha a disponibilidade de serviço público para isso, né? Tem coleta de folhas, tem coleta de galhos, tem a coleta dos resíduos propriamente do domicílio, né? São coletados. Tem coleta seletiva aí para papéis, plásticos e outros materiais que são recicláveis, né? Então você tem assim uma alternativa bastante importante e completa, né? Vamos dizer assim, do serviço público municipal que dá conta de assimilar esses materiais que por muitas vezes são queimados. Então você tem uma opção, basta as pessoas, né, terem o cuidado de se organizar dentro dessas modalidades de coleta do serviço público existentes e disponibilizar. Então, como faz para fazer a coleta das folhas? Então, entre em contato com a prefeitura, né, veja qual é o dia, qual é a forma, cria uma agenda, né, evidentemente que nem todas os serviços de coleta são feitos tal qual o lixo doméstico ou o da reciclagem, que já tem um calendário fixo, né? Então, os demais serviços, né, a gente sabe da existência deles e até vocês devem ter visto aí em momento anterior que Conversamos com a existe. prefeitura. Isso. Perfeito. E também, Wilfred, existe a questão de que o responsável pelo lote, pelo ambiente na área urbana, ele pode evitar esse tipo de situação, né? Fazendo a limpeza exata do seu Imóvel. ambiente, do seu imóvel. E também tem uma questão: se ele não o fizer, ele também pode ser punido, né? Perfeitamente. A penalização se dá tanto pela realização de uma atividade irregular, como é o caso da queima para a limpeza do terreno. E por que a penalização pode ocorrer em momento anterior, inclusive, de se usar uma queimada? Né? Se ter que recorrer ou pensar que essa é a única alternativa a ser empregada no caso da limpeza de um lote, o terreno urbano, ele precisa evitar que ele, primeiro, que ele se torne aquele lote o que é um matagal, né? Ele precisa fazer uma limpeza continuada, de modo que não gere, né, propriamente um capim com porte elevado, com uma capoeira propriamente dita. Se é uma área destinada, então, à construção civil, à ocupação residencial, comercial, industrial, o que seja, se precisa manter esse terreno limpo, né, com frequência. Então, fazer essa limpeza aí várias vezes ao ano, da forma similar como você faz o corte de grama, a limpeza do jardim, né, nas casas, os terrenos precisam passar pela mesma manutenção, de modo que ela não acumule, né, essa condição, inclusive de você ter abrigo ali para animais que podem oferecer risco à saúde pública, né, como a presença de ratos, de escorpião, que não é uma incidência tão grande aqui, mas na região tem, e outros, né, eventualmente animais que podem oferecer risco à saúde e à segurança das pessoas, além, né, dessa situação em que ou se emprega o fogo de forma irregular, né, ou por vezes, né,
pessoas que passam pelo local, próximo à rua, estradas, acabam adiando o fogo, né? E aí não tem como responsabilizar muitas das vezes quem foi o autor daquele fato, mas sim o proprietário do imóvel, né? Ele não deixa de ter a responsabilidade por aquela condição a qual ele, por não dar a manutenção necessária, acaba que oferecendo esse risco. Certo. Gostaria, Wilfred, que você me explicasse, né, como geógrafo, aquela questão da fumaça, né? Quando ali, às vezes, a pessoa que está colocando o fogo não percebe, mas aquela fumaça, ela sobe até um nível, da atmosfera e acaba afetando as pessoas que moram no bairro, na localidade, né? Exatamente. Então, nós temos várias situações assim, onde que ocorre uma queima num determinado local e por ter uma temperatura mais elevada ali no local da queima, forma uma coluna de fumaça, que leva essa fumaça para uma altura 8, 10, 15, 20 metros, enfim, conforme o momento atmosférico, né? E depois disso ocorre uma dispersão horizontal. Nessa dispersão horizontal, muitas vezes ela leva para um bairro próximo, onde que diminui então a temperatura da fumaça e ela desce, né? E ela acaba inundando ali a atmosfera de um bairro inteiro, né? Onde as pessoas acabam tendo dificuldade de respiração, acabam tendo, por vezes, aí, agregado odores à roupa no varal, enfim, existem várias situações e contextos de perturbação do bem-estar das pessoas e da saúde, né? Exato. Então, no local, nós já tivemos várias situações nesse exemplo, em que no local da queima propriamente a pessoa não tem a percepção. Naquela primeira quadra, naquele primeiro as primeiras casas próximas, não ocorre a percepção. Mas logo adiante, né, você tem isso, né? Por vezes aqui, citando um exemplo de dois bairros vizinhos, Vila Esperança e Anchieta, por exemplo, né? Então, por vezes ocorre uma queima lá na Vila Esperança e que a coluna de fumaça sobe e em seguida ela está alcançando a área residencial ali no Anchieta. Então, isso em vários outros bairros a gente tem observado essa ocorrência dessa forma. E quem dá causa a isso, não se dá conta, né? Não percebe muitas vezes as afetações que ela está causando, né? Acha que está tudo bem, né? Enquanto que os outros passam às vezes por uma situação muito desconfortável, né? Certo. E só para a gente terminar a questão da queimada controlada. O que pode ser feito, como que deve ser feito? Você me disse anteriormente que não é uma prática muito utilizada aqui na nossa região, porque os agricultores já se adequaram a utilizar a massa que fica, né, de culturas anteriores. Mas, se porventura necessário for, qual é o procedimento perante o IAT, perante as autoridades? Então, precisa requerer uma autorização para realizar uma chamada queima controlada desse ambiente agro-silvopastoril. Especialmente ocorre isso hoje na colheita de florestas, como eucalipto, pinos, onde que permanece, então, após a colheita, um volume considerável desse material e que impede a boa condição de desenvolvimento da próxima cultura. Então, nesse contexto, é comum que ocorra, né, a necessidade de você fazer um manejo para poder eliminar esses resíduos daquela colheita e prosseguir, então, na utilização do solo. Outras regiões do estado que têm canaviais, por exemplo, né, havia essa oportunidade também de queima controlada, claro que com forte, né, incidência, né, de fumaça no meio atmosférico e por vezes isso perturbando, né, cidades inteiras, né, atingidas pela fumaça. Aqui na região os canaviais não ocorrem na extensão, nessa intensidade, como o norte do Paraná, norte pioneiro, né? Então a gente não tem essa incidência, mas principalmente os reflorestamentos e, havendo a necessidade, ocorre então a oportunidade de fazer isso de forma legal, né? Requerendo junto ao Instituto Água e Terra. Tá certo, perfeito. Obrigado pelo esclarecimento. Mais uma vez a gente reforça, gente,
não vamos colocar fogo, não vamos atear fogo nos nossos lotes, né? Optar sempre pela limpeza manual, limpar e, claro, descartar esses resíduos, como a gente já falou na parte primeira dessa reportagem, no aterro sanitário, conforme a Prefeitura aqui de Pato Branco nos orientou.